Pai, nós queremos te ouvir, ansiosos estamos, Senhor, por ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração, que o teu servo possa ser um canal do teu fluir para a nossa vida. E aquilo que o Senhor precisa falar seja ouvido com toda alegria no nosso coração, ó Deus. Eu te peço que toda a nossa distração na nossa mente que vaga às vezes, abstraindo com muitas coisas, Senhor, nos dá a graça de hoje estar diante de Ti para te ouvir, de parar e experimentar essa melhor parte. Prepara, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, o nosso coração para receber de Ti. É o que nós pedimos, Senhor, te orando no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém. Amém, irmãos. Bom dia, paz do Senhor. Graça e paz. Eu quero aqui de antemão agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Quero aqui agradecer ao pastor presidente desse ministério, pastor Jadiel Júnior, sua irmã, todos os amados que compõem esse ministério, todos os membros, que se encontram arrolados aqui também nesse ministério e que se encontram aqui nessa manhã, nessa comunhão abençoada. Sou muito grato a Deus, pela oportunidade de estar aqui. Muito bom poder participar desse dia específico, até porque nós sabemos que a igreja brasileira, ela não passou por uma perseguição, ela nem sabe o que é uma perseguição. A perseguição ideológica, a gente combate também de forma ideológica, com a nossa palavra de Deus, com a nossa ideologia cristã. Agora, aquela perseguição que compromete a tua integridade física, Nós vivemos um evangelho, eu estou no evangelho desde 89, e eu tenho observado nos dias atuais o evangelho da ostentação. Eu nunca entendi que o evangelho é para que a gente venha estar ostentando alguma coisa a título material, a título de bens, a título financeiro, a título econômico. Eu sempre entendi que isso aí é demais coisas, Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não faço apologia à pobreza e muito menos à riqueza. Eu sei que o pobre fala que o rico não entra, com base no que a Bíblia diz, aquela menção do camelo. É mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, fica aquela guerra do rico, do pobre, das denominações, dos títulos, e nós sabemos que isso aí, na verdade, irmão, não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho não dá nenhum... Qual o glamour que o Evangelho te dá? Qual o glamour? Qual o glamour que ele te dá? A não ser a sua salvação em Cristo Jesus. Então, o Evangelho tem uma etimologia. O Evangelho, a própria palavra, tem um significado, na sua origem. É evangelizar, evangelizoe, evangelizem, é proclamação, as boas notícias, as boas novas. Qual é as boas novas? Quais são as últimas notícias? Qual é o norte que nós temos tido concernente à nossa salvação? É Cristo Jesus. Então, parabenizo, porque é difícil, você não vê a igreja promovendo o dia de hoje, ainda mais quando vai promover também uma junta missionária, que não tem a ver com o nosso ministério ou denominação. Missão Portais Abertas. É louvável falar da Missão Portais Abertas, é louvável fazer menção do irmão André, ou seja, irmão, ele não tem nenhum título de pastor, não tem nenhum título de missionário, não tem nenhum título de apóstolo, ele é irmão. Por que ele é irmão? Porque essa é a função dos irmãos, orar pela igreja, orar em prol daqueles que estão sendo perseguidos, contribuir, colaborar. Então, tem várias formas que a gente pode estar realmente se envolvendo nessa campanha de oração. E pode ter certeza, irmão, que eu tenho certeza que os céus estão abertos, Deus está atento para a oração do seu povo no dia de hoje. E é uma excelente oportunidade para que todos nós sejamos abençoados. Amém? Mais uma vez agradeço, obrigado. Eu já tive umas 2 quarta-feiras agendado para estar aqui, isso já tem uns 20 anos atrás, me lembro que era pastor William Barros. Ele sempre vinha aqui, aí, não, vou falar... aí nunca consegui. Eu já preguei em todas as igrejas, eu acho, de Guadalupe, de Ricardo, de Mariópolis, da Pavuna, em alguns lugares no Rio de Janeiro. Eu estou no Evangelho desde 89. E essa igreja aqui, realmente, eu sempre conheci membros daqui, daquela igreja que tem lá no Gogó da Ema, ali, na época era o Marcelo, o irmão dele, um escurinho, que trabalhava com o negócio de telecomunicações. Quer dizer, tinha uma turma que eu sei que congregava ali naquele local.
E assim, eu realmente, essa igreja aqui para mim é uma referência aqui no local. Parabéns, vocês que são membros, porque não basta você estar numa igreja que tem apenas um título de igreja. Você tem que saber a história, o histórico e o legado. Isso é muito importante. Sei que nos dias atuais o pessoal está muito ligado nisso, não. O pessoal vai mais pelo oba-oba, oba-oba, oba-oba. Pintar a igreja de outra cor, da cor da moda, botar uns pisca-pisca, jogar fumaça, bota na coreografia e vamos que vamos, e glória a Deus, e oba-oba, oba-oba. Mas eu dou glória a Deus porque essa igreja aqui é uma igreja que realmente, né, a fonte é segura, a água é potável, e aqui a água tem cor, tem cheiro e tem gosto, que é o da terra, amém? Então sinta-se abençoado por Deus, por fazer parte desse ministério. E lembre-se, que nem em todo lugar que tem uma placa que diz que é a igreja, é realmente uma igreja de Deus. E isso tem a ver com a sua saúde espiritual. Eu me lembro quando eu estudava no Alexandre de Fará, passou o cometa. E o cometa Halley, né? Deram até o nome, Halley, cometa Halley. Só que o cometa, ao passar, deixou uma fumacinha. Oh, Jesus, né? O problema é essa fumacinha, né? Se a fumaça te asfixia, meu Deus do céu, é vento. Então, uma leitura da palavra no livro de Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. Desculpa, Atos, capítulo 8, do versículo 1 em diante. Atos, capítulo 1, do versículo 8. Desculpa, Atos, capítulo 8, né, do versículo 1 em diante, ao versículo 8. É tanto 8, tanto 1 aqui. Atos 8, do 1 ao 8. Amém? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga amém. Amém. Vixe, olha só, rapaz. Ah, muito bom estar aqui, né? Eu acho mó barato conhecer as pessoas. Eu estava vendo ali aquele baterista, na alegria ali, ele... Aí, meu Deus do céu, né? Se botar isso filme na frente, então aí que a bateria vai ficar pequena, né? Oh, Jesus, ele ali todo dele, né? Delirando no espírito, que bênção. Esse jovem aqui no violão, né? A irmã louvando, tinha uma outra irmã aqui com o óculosinho dela pendurado. Quer dizer, que bênção, irmão. É isso aí, né? Levando a igreja. Eu fui numa igreja, pastor, em Tocantins, Araguacema, não, é aquela região lá, Palma, em Tocantins, né? Interessante, você entrava na igreja no momento do louvor, aí eu estou procurando, cadê os músicos? Ninguém enxergava os músicos, era só, né, a adoração. Quer dizer, ninguém olhava para ninguém. Muito interessante. Assim, a gente vai andando por aí, né, e vai tendo umas experiências. Não que isso seja um modelo, entendeu, irmãos? Mas eu achei interessante, né? Eu procurei os músicos, não achei os músicos. Falei, ué, Jesus, cadê os músicos? Amado, antes do culto começar, os músicos já estavam lá tocando. Na hora que eu entrei, o culto não tinha começado ainda não, mas os músicos já estavam lá tocando. Né? Eles têm aquela, assim, uma visão no contexto de que o céu não está em adoração 24 horas. Então, por que não começar? Quem sabe a gente entra na sintonia do céu, né? Porque já pensou, irmãos? O maestro lá em cima e fala, opa, vamos pegar esse louvor aqui e tocar aqui em cima? É verdade? Glória a Deus. Atos, capítulo 8, do 1 ao 8. Logo após a leitura, os irmãos podem se assentar. Diz assim a palavra de Deus. E Saulo consentiu na morte dele. E Saulo consentiu na morte dele. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões de Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens religiosos carregaram Estevão para o seu sepultamento e fizeram grande lamentação sobre ele. E Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa, arrastando homens e mulheres, entregava-os na prisão. Assim os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, descendo Filipe
à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção. As multidões unânimes, unidas, alinhadas, prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Podeis se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho já um costume comigo, eu sou convertido ao Evangelho. Conversão é até uma linguagem de sinal de trânsito, né? Tem uma placa que fala sobre você converter. Ou seja, você muda de lugar, né? E uma coisa que me chama a atenção, que a conversão é algo interessante, porque a conversão é você ser sepultado nas águas, né? O novo nascimento. Eu me lembro quando eu iniciei no seminário, eu aprendi sobre os 3 aspectos da salvação. Hoje tem mais, né? Que conforme vai andando as décadas, vai aumentando os aspectos, né? Tinha a justificação, que continua, tinha a regeneração e tinha a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A justificação era algo instantâneo, né? O pecado foi algo instantâneo na vida de Adão e Eva. Deus, quando criou Adão e Eva, vamos falar só de Adão. Adão não nasceu uma criança e foi crescendo, né? Adão não tinha um cabelo que tinha que cortar o cabelo porque o cabelo crescia. Adão, ele tinha uma estatura, não sei qual, a sua autodescrição, eu sei da sua biografia pela leitura do texto, mas a sua autodescrição, como que era Adão? Né? Tem uma dica que Adão vem de Adam, vem de vermelho, vem de argila, vem de solo, vem de terra, mas até a cor do barro, né, depende do solo. Ou seja, como que era a autodescrição de Adão? Qual era o seu tamanho? 1,70 m, 1,80 m? Né? Será que ele tinha 1,60 m, 1,55 m? Como é que era a altura? O cabelo de Adão era crespo, era claro, era louro? Né? Como é que era o cabelo de Adão? Era liso? Como é que era? Enrolado? Como que eram os olhos de Adão? Né? Será que os olhos de Adão é igual a gente vê nos filmes aí, nas novelas, né? Aquele olho verde, né? Aquele olho, né, bonitão. Como é que era? Eu só sei, irmãos, que o de Jesus não tinha beleza nenhuma, né? Quando os soldados romanos foram prender a Jesus, que olharam para Jesus, lá no Getsêmani, perguntaram, quem é Jesus? Porque Jesus não tinha nenhuma outra beleza diferente, né, da beleza de um outro homem. Ou seja, Jesus era uma pessoa comum para aqueles soldados. Não tinha nada que o diferenciava. Nenhuma auréola por sobre a sua cabeça, nenhum olhar de pregador pentecostal, ou nenhuma rostinho, né, de que estou subindo o monte para falar com Deus, né, nada em que realmente expressava ali de forma corpórea quem era Jesus na sua descrição. Ao ponto de Judas ter que dar um beijinho no rosto, que era uma saudação. Beijar no rosto era algo comum. É igual a gente dar um Pai do Senhor, dar um aperto de mão, porque o beijo no rosto é sinal de comunhão, é o toque, né? Todo judeu beija o seu irmão no rosto, é igual o árabe, ele é nariz com nariz, porque na tradição dos orientais não tem comunhão se não tiver um toque. Aqui no Brasil que é complicado, né? Tocar em alguém, apertar a mão de alguém, olhar para alguém, o pessoal fica até meio restrito, anda sempre com mão para trás, mão no bolso, porque realmente tem um montão de coisas complicadas aqui no Brasil. Mas, amados, não tem como você ter comunhão com a pessoa sem que se tenha o toque. Não é verdade? O toque é o sinal de que ele é o teu irmão, que há uma comunhão, de que a gente está numa comunhão com o divino. Então, a descrição de Adão, qual que seria? Eu só sei dizer, de forma bem primária, de que Adão, ele foi primícias da criação de Deus. Ele foi uma obra que Deus esculpiu com as suas próprias mãos e deu para ele o que ele tinha de maior valor, que era exatamente o fôlego de vida, a vida. Então, a vida de Deus passou a existir na alma de Adão. Por isso que o homem não é um espírito, o homem é uma alma, é um ser vivente.
Por isso que o que peca não é o espírito, o que peca não é o corpo, o que peca não é a carne, o que peca espiritualmente é a alma. Toda alma que pecar, essa morrerá, porque a alma pode ser regenerada. Aí que entra a questão da regeneração. Ou seja, é o nosso batismo nas águas, é o sepultamento nas águas, aonde a gente nasce de novo, nasce uma nova criatura, porque a alma ela pode ser regenerada, a alma ela é regenerada. Então, através de Adão, o pecado entrou, e quando o pecado entrou, primeira morte foi a espiritual, foi algo instantâneo, e a morte física também passou a existir. A partir daquele momento, o ser humano passou a ter uma sentença de morte. E Adão e Eva começaram a perceber o envelhecimento. Adão e Eva começaram a perceber, né, a deficiência na sua mobilidade com a idade. Eles começaram a perceber que eles já não estavam mais enxergando mais como enxergavam antigamente. Eles começavam a perceber o cansaço. E através do pecado, começou-se a gerar esta dor. A dor ela tem um aspecto positivo. Se está doendo, é sinal de que alguma coisa não vai bem. Se está doendo, é sinal, opa, já foi identificado aonde está o problema. Já reparou um médico? Ele fica durante 10 anos estudando. E no final ele segue um protocolo. Quando tu vai no ambulatório para se consultar, qual é a pergunta que ele faz? Tradicional. Onde está o quê? Doendo. O que nos leva aí a um médico? Alguma coisa que está o quê? Nos incomodando. Ou seja, se você for observar dentro da história, irmãos, não tem como a gente realmente não observar esses pormenores, que são princípios que estabelecidos para que a gente venha realmente caminhar na nossa fé. Você ter o entendimento, né, de questões que parece que são questões que estão um pouco distantes, ou mistérios de que naquele grande dia vai ser revelado, mas, na verdade, são pormenores que a Bíblia deixa, né, de forma bem substanciada, para que a gente venha trafegar pelo caminho, entendendo a razão da nossa fé, entendendo quais são os processos que a gente tem que passar, porque Deus, Ele nunca vai revelar qual o cenário que nós vamos viver. Ele sempre vai chamar você para um desafio esse de renúncia, desafio esse de ter que deixar, desafio esse de ser emancipado, desafio esse que vai te custar alguma coisa. Por isso que eu estou feliz por estar aqui, porque é esse o evangelho que essa igreja promove, o evangelho de renúncia, o evangelho de percas, o evangelho de dor, mas o evangelho de alegria, o evangelho de salvação, o evangelho que impõe até limite, mas o evangelho de vitória. Por isso, irmãos, que vocês estão aqui nessa manhã, e hoje é um dia que nós precisamos, né, estar atentos, porque os céus estão abertos, porque o que está em questão quando a gente ora, não é nem o pedido que a gente faz, porque Deus, Ele só ouve o teu pedido, Ele não atende. Mas no dia de hoje, o pedido que nós estamos fazendo a Deus é pelos que estão no campo, é pela igreja que está sendo perseguida, é pelos que estão com a sua integridade física ameaçada, é pelos que não têm o direito de ir e vir, é pelos que não podem expressar que Jesus é o meu Senhor e Salvador. E nós estamos aqui nessa liberdade de culto, para se abrir igreja, não precisa nem ter alvará, precisa de um contexto administrativo, a título de corpo de bombeiro, devido ao estabelecimento, devido à estrutura, mas para se cultuar a Deus, a Constituição nos garante, no Brasil, liberdade de culto. A regeneração, irmãos, é o segundo aspecto. A primeira é a justificação, que foi pelo sangue de Cristo. Adão foi justificado pelo pecado, então através de Adão, pela desobediência, o pecado entrou. Ou seja, a justificação, ela é algo mútuo, ela vai de uma mão à outra. Adão se justificou pelo pecado por ter desobedecido. Mas através do segundo Adão, que é Jesus, nós passamos a ser o quê? Justificado pelo sangue dele na cruz do Calvário. Então, quando você confessa a Cristo como o único e suficiente Salvador, o sangue dele já te justifica diante do Pai. Porque o Pai agora não nos olha com olhar de misericórdia, Ele nos olha agora com olhar de graça. Por quê? Foi Ele que enviou o Filho dele ao mundo para salvar a humanidade. Porque todo aquele que nele crê,
ainda que esteja morto, viverá eternamente. A sentença de morte que entrou através de Adão, essa sentença se encerrou através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é o sangue dele que nos justifica de todo o pecado. E é essa razão, amados, pelo qual nós estamos aqui nessa manhã, nessa comunhão abençoada, entendendo que em casa eu sou membro, aqui eu faço parte do corpo, aqui eu estou em comunhão com meu irmão, e na comunhão, irmãos, como diz lá no livro de 1 João, é verdade? Se andarmos na luz, como ele na luz está, e permanecermos, ou termos, ou tivermos, de acordo com a versão, comunhão uns com os outros, o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Regeneração é o novo nascimento. Regeneração é o nascer de novo. Regeneração, Deus não me vê mais na condição de um pecador iníquo. Ele me vê agora na condição de viver pela graça do Pai. Ele me vê agora pela justificação do sangue do seu Filho. Ele me vê agora como cidadão dos céus, como morador do reino de Deus. Amados, buscai primeiro o reino de Deus. Se falava em reino de Israel. Ué, agora é reino de Deus. Por que é reino de Deus? Porque agora não precisa ser judeu para participar. Precisa agora ser um hebreu ou árabe, né, que é nacionalidade, para poder participar. Não precisa agora ser um grego para poder participar. Agora é reino de Deus, até porque havia uma promessa para os judeus, para o povo hebreu. Agora é reino de Deus, ou seja, é todo aquele que nele crê. É todo aquele que levantar a mão para Ele, confessar Ele. É todo aquele que publicamente der testemunho para Ele. Porque é notório, irmãos, que a regeneração, as pessoas vão olhar para você e vão observar. Fulano está diferente. Fulano agora está com outro linguajar. Fulano agora mudou de vida, mudou de história. Fulano agora é um bom marido. Fulano agora é um excelente pai. Fulano agora deixou o homossexualismo. Está até lutando com alguns vícios, algumas questões corporais, mas deixou o homossexualismo. Fulano agora deixou o tráfico, deixou as drogas. Fulano agora deixou o estelionatário, deixou o assalto, deixou o adultério. Ou seja, deixou a mentira, deixou, irmãos, tem um rapaz lá no Chapadão, o nome dele é Pastor Davidson. Ele, no passado, era chamado de Pete. Essa semana, um rapaz me chamou e falou assim, pô, pastor, caramba, o camarada que soltava pipa aqui, que era fera, era o Davidson, mas ele agora não solta mais pipa, não, porque ele agora não usa mais essa linha, não. Irmãos, deixar de soltar pipa com a linha chilena, no Chapadão, se tornou um grande testemunho. Tem uma área lá que não se pode usar a linha chilena, por causa desse testemunho, de que alguém que soltava e deixou, e trouxe uma expressão, todos andam de moto, olha o problema que vai ocorrer. Então agora é linha normal, e se quiser um cerolzinho na mão, e olhe lá, quer soltar pipa? Então solta com a linha sem nada, e vai soltar a tua pipa. Tu quer o quê? Qual o sentimento? Cortar todo mundo? Como é que é isso? Cortar na mão? Como é que é isso? Embolar a linha dos outros? Porque, amados, uma coisa tão simples, que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, é coisas pequenas, que você mostra que realmente você é um regenerado pelo Pai. E a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Mas, pastor, o que isso tudo tem a ver com a igreja perseguida? Amados, você já passa a ser um perseguido, só pelo fato de você estar aqui nesta manhã. Você já passa a ser um alvo das trevas, só pelo fato de você chegar em casa, almoçar, de descansar, se levantar, ou ir orar, ou ir meditar, e dizer, mais tarde eu estou lá para o ensaio do louvor, mais tarde eu estou lá para poder cultuar a Deus, mais tarde eu estou lá e vou levar um irmão para visitar, mais tarde eu estou lá e já vou começar intercedendo, mais tarde eu estou lá, já estou preparando o esboço para pregar. Sabe por quê, irmãos? Porque a tua palavra, o teu pensamento, o teu sentimento, a regeneração, o processo de Deus e do Espírito Santo na tua vida, já começou a ser trabalhado. Observe que o texto que eu li se iniciou uma semana após. Eu não posso falar um tempo exato, mas eu posso afirmar que foi o segundo maior advento da igreja primitiva. A gente só fala do Pentecoste, da vinda do Espírito Santo. A gente só fala do que o Espírito Santo fez, da profecia de Joel. Irmãos, Atos capítulo 8 está falando do segundo maior advento. Qual? E Saulo consentiu na morte dele.
de Estevão. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja. O segundo maior advento da igreja primitiva foi a perseguição. Perseguição. Só porque levantaram um diácono para tomar conta das viúvas e dos filhos das viúvas. Só porque levantaram um diácono para poder trabalhar na distribuição dos alimentos. Só, irmãos, entenda, por mais que a gente, humanamente falando, possa colocar, né, um grau de perseguição, por mais que a nossa integridade física não é mexida, a gente tem liberdade de culto, mas no mundo espiritual, a perseguição ela é implacável, a batalha espiritual ela é intensa, ou seja, a todo instante, por isso que o salmista diz, quando eu estou dormindo, é Deus que está me abençoando. Por mais que você ache simples de acordar, muitos até reclamam, escovar o dente, caramba, hoje de manhã, mas tem um futebol, poxa, hoje de manhã tem que almoçar na minha sogra, poxa, hoje de manhã, tem que ir lá no clube, não sei do que, tem que ir lá na apresentação do meu filho, amém, irmãos, mas entenda uma coisa, o problema não é o clube, não é o futebol, não é o almoço da sogra, o problema é a batalha espiritual que já começa quando você dorme, quando você acorda, sabe por quê? Quando você dorme, o mundo espiritual do mal tem medo que você se levante e ore de madrugada, quando você acorda de manhã, o mundo espiritual do mal ele tem medo, porque ele não sabe qual vai ser a sua reação, porque ao você se levantar, ao sair da tua casa, a vir para a igreja, tu já passa a ser uma ameaça, porque cada vez que tu anda, estão vendo a tua mudança, cada vez que tu anda, o diabo sabe que não pode te tocar, tu está andando, tu está acordando, tu está dando bom dia, tu está amarrando o principado das trevas na região, em nome de Jesus. O segundo advento da igreja primitiva foi a perseguição. Perseguição, irmãos, eles precisavam reunir um diácono. Por isso que o irmão André, da igreja Missões Portas Abertas, que não é uma igreja, é uma missão, é uma junta missionária, que trabalha em treinamentos, trabalha orando, trabalha enviando, trabalha capacitando a cultura local, trabalha fazendo manutenção dos missionários, enviando pessoas, né? Ou seja, amados, o irmão André, ele não aceita ser chamado de pastor, de apóstolo, de evangelista. Por quê? Ele é um irmão. Ou seja, ele está motivando a cada um de nós que estamos aqui nessa manhã como irmãos, né? Se somos irmãos, Jesus é nosso irmão. Se somos irmãos, Jesus é nosso irmão. Então o pai dele, que é o pai de Jesus, é nosso pai também. Por isso que a oração do Pai Nosso, irmãos, Jesus, ele deixou muito bem claro: o Pai é nosso e o pão é nosso. E tem uma novidade na oração do Pai Nosso, que ele diz assim, tem duas orações do Pai Nosso na Bíblia, depois vocês pesquisam, duas orações do Pai Nosso, em dois evangelhos distintos, e uma diz assim, ele finaliza assim, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para todos sempre, amém. Por quê? Ele começou a ensinar que o Pai é nosso. Ele começou a ensinar que existe uma paternidade. Ele começou a ensinar que é na genealogia que tem a importância da paternidade para saber de onde você é oriundo. Ele começou a mostrar, olha a minha filiação. Lê aí Mateus, eu sou filho de Abraão, porque é o pai da fé. Eu também sou filho de Davi, eu faço parte da dinastia. Ou seja, irmãos, é o Pai nosso, não é de uma religião. O Pai não está sendo direitos autorais de ninguém. O Pai é nosso, é o Pai da fé, é o Pai de muitas nações. Se é Pai é porque existe Filho, e nós somos filhos de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Você foi enxertado na videira verdadeira que é Jesus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então eu não sei o que tu está passando, a luta que tu está enfrentando no teu lar, a perseguição implacável, que não é uma luta, né, de Superman contra a Kryptonita. Quem me dera, irmão, taca fogo nessa pedra. Kryptonita, joga ela fora, só não chegar perto dela. Mas a batalha espiritual é intensa. Por quê? Porque você é uma ameaça no mundo espiritual. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir, ele fugirá de vós. Como que se resiste ao diabo, irmãos? É na oração. Como se resiste ao diabo, irmãos? É no jejum. Como que se resiste ao diabo, irmãos? É estando na comunhão. Está lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 18. Aquele que é regenerado, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Está aí, se der, coloca aí na tela. 1 João 5,18.
Aqui, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive pecando, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabe o que é tocar, irmão? Isso aqui, ó, toquei. Sabe o que é tocar? Olha aqui, ó, toquei. O maligno, irmãos, ele pode até ficar furioso, ele pode até botar o chifre dele queimando perto de você, ele pode estar até na tua frente com um tridente na mão, ele pode estar até se mostrando para você igual Roberto Carlos, ele pode estar até vindo como anjo de luz, mas as pegadas dele não tem como disfarçar. Agora entenda uma coisa, ele não pode te tocar, porque em meio à perseguição, você tem que ser um nascido de Deus. A perseguição começa no lar, a perseguição continua no trabalho, a perseguição também existe na comunhão, mas não pode te tocar, porque tu é o nascido de Deus. Oh glória, eu sou um nascido de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu sou um nascido de Deus. Como é que eu vou distribuir essas cestas básicas? Como é que eu vou tomar conta dessas crianças? Caramba, os órfãos, as viúvas, irmãos, a gente precisa passar, a gente fala muito de avivamento, mas querido, o avivamento começa na nossa própria organização eclesiástica. Toma conta de viúva, toma conta de órfão, toma conta de criança, distribuição de alimento, que hoje, amados, é acordar de madrugada e levar uma irmã no hospital, e no outro para poder pegar, que está de alta, e no outro para fazer uma visita, para estar orando. Porque, amados, entenda, se nós somos irmãos, se somos filhos de Deus, a garantia de um idoso, na sua terceira idade, quando a mobilidade, começa a diminuir, quando começam as coisas a estreitar, qual é a garantia que ele tem? Família, os filhos, a aposentadoria, a casa, e mesmo assim passa por luta, hein? Mesmo assim, muitos passam por dificuldade. É exatamente aí que entra a irmandade da igreja. E olha a dificuldade que é, irmãos. Aí se levantou um homem, por quê? Entende, irmãos? O pastor já tem o ofício dele. Não queira dar mais trabalho para o pastor, não. Se voluntarie para ser um diácono, a serviço. Ou seja, levantar o diácono, homem de fé, cheio do Espírito Santo, olha só, para distribuir a cesta básica, para dar uma assistência. Irmão, o capiroto estava só de olho. Aí usou quem? Saulo de Tarso. Meu Deus, ele era Paulo de Roma e Saulo de Tarso. Ele era membro do Sinédrio, ele era o oficial de justiça do MP. Ele ia no local e dava a base, mata, enforca, apedreja, corta o pescoço, bota na prisão, só por quê? Por quê? Cheio de fé. Porque, irmãos, uma pessoa que é cheia de fé, meu Deus do céu, uma pessoa que é cheia de fé, na verdade, ela tem pouca fé. Por quê? O poder dela vai sempre se aperfeiçoando na fraqueza. Como diz o apóstolo Paulo, tu está fraco devido à perseguição, mas tu não recua, tu fica na tua base, tu continua forte, porque a peleja ela é espiritual. Lembra de Pedro? Pedro apenas falou, se és tu mesmo, quando ele andou sobre o mar, manda-me ir até você, até o Senhor. Aí Jesus disse, vem. Pedro foi, andou sobre as águas. Quando veio o vento, que ele olhou para as adversidades da vida, ele ficou meio que perplexo, meio que atônito, meio que sem entender, distraiu, Distraiu, estou olhando para vocês aqui, mas aqui, ó, já me distraiu. Ih, já olhei de novo, já olhei mais uma vez. Quer dizer, ele começou a afundar. Mas a pouca fé de Pedro fez com que ele andasse até Jesus, fez com que ele afundasse, fez com que Jesus fosse até ele e erguesse a mão, e fez com que ele fosse colocado no barco novamente, e inclusive com a entrada de Jesus. O que é você ter fé forte? Na verdade, irmãos, é só uma inequação. Tem a tua fé fraca. Já viu aquele livro de Apocalipse? A igreja de Filadélfia? Por vocês
tendo pouca força, mas guardaste o quê? A palavra da minha perseverança. Então, eu também vos guardarei da tribulação que há de vir sobre a terra. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tu tá fraco, tu tá forte. Diga, ó fraco, eu sou forte. Não tem terapia melhor. Me perdoe os psicólogos, mas não tem terapia melhor. Me perdoe quem gosta do TCC, do Gestalt, que é percepção, da psicanálise. Irmãos, com todo o respeito, não tem terapia melhor, espiritualmente falando, do que a leitura da palavra de Deus. Tu tá fraco, tu tá forte. Tu tá fraco, tu tá forte. Diga, ó fraco, eu sou forte. Porque o poder de Deus, ele começa a ser estimulado na tua fraqueza. O hormônio espiritual que vai ser gerado na tua alma não é hormônio humano, não é testosterona. O hormônio espiritual que é gerado na tua alma é a unção de Deus na tua vida. É a capacitação de Deus na tua vida para passar pelas tribulações. Disse Jesus, no mundo tereis aflição. Aflição é agonia, aflição é ansiedade, aflição é não saber o que vai acontecer, a aflição você se deprime, a aflição você fica na depressão. Tu acha que José estava como naquele poço, que os seus irmãos, que no sonho eram de estrela, como é que José estava pensando no poço? Caramba, o sonho que Deus me deu foi que papai é sol, mamãe é lua, e meus irmãos são as estrelas, e eu só sou o graveto. Jesus, não era Jesus, né? Deus, eu só sou o graveto. Deus me revela esse sonho, eu só sou o graveto. Irmãos, o sonho de José foi esse, mas ele foi perseguido. Ele não tinha direito a nada, tinha todos que morrer pela lei, para que ele tivesse direito a alguma coisa. Ele só revelou o sonho. Olha que sonho bonito. Papai é sol, mamãe é lua, meus irmãos, as estrelas. E eu fico observando, e você é o quê? A galáxia? Não. Eu só sou um graveto. O graveto fica úmido. Por muito tempo, vira adubo. Mas quando vem o sol, o graveto pega até fogo. José passou a sua mocidade toda úmido, no poço, sendo vendido, dentro de uma casa, dentro de um palácio, lá no mais profundo abismo, na prisão do palácio. Né? Faraó sentava em cima da cabeça dele, porque Faraó estava lá em cima. Mas teve um momento que veio o sol da justiça. Veio o sol da justiça. E esse sol está aqui, aleluia. Eu não sei quais são as adversidades, as lutas, os desamores, as angústias que vocês têm passado, mas fica tranquilo, ei graveto, o sol virá e você vai voltar a pegar fogo, aleluia, vai pegar fogo, a serpente vai sair de ré, ela vai ter que correr, porque se meter a mão, vai queimar, porque é fogo, terra. Querido, o graveto, na madrugada, quando vem um reflexo da luz da lua, com a neblina, em que reflete no graveto, o graveto acende igual lâmpada de LED. Terra. É só ir nesses montes aí, uns montes desses aí, né? Ficar futucando lá, olhando, se tu vê um graveto no chão, né, dependendo do momento da lua, que ela abriu a posição, se vê algum reflexo de uma gotinha d'água, da neblina, né, ali naquele já reflete igual lâmpada de LED. Eu só sou o sol. Desculpa, papai é sol, mamãe é, vocês são as, e eu só sou o graveto. Oh glória, eu só sou o graveto. Irmãos, o sol pode até deixar de brilhar, é só a mamãe que a lua entrar na frente. O sol pode ser o que for, deixa a mamãe lua entrar na frente, apaga tudo, irmãos. Não tem eclipse do sol? O único planeta que consegue, embora não é um planeta, né? Mas o único, botando como planeta, que consegue
deixar os raios solares impedidos de chegar no planeta Terra, atravessar a atmosfera, a camada de ozônio, é a Lua. Papai é Sol. Mamãe é Lua. E os meus irmãos são as estrelas. Estrelas são formadas por gases. Estrela é formada por gases. Tem estrela, irmãos. Aliás, uma estrela, meu Deus, tem estrela que tem 100 vezes, 500 vezes maior do que o nosso planeta. Só para ter uma ideia. Agora, tem aquela estrela que cai, né? Que é chamada de estrela cadente. Faz até um barulho, chama até a atenção, faz até um risco no céu, mas tem um prazo de validade. Olha para o céu, aquelas Três Marias, está de pé. Olha para o céu, aquele Cruzeiro do Sul, está de pé. Não é verdade? Agora, várias cadentes surgem pela formação de gases, mas caem, porque nem a galáxia os sustentam. Por quê? Vivem de ilusão. Então, os irmãos são estrela. A gente tem que se sustentar. A gente tem que se permanecer, tem que se manter. Mas José foi só um graveto. Tem noção da perseguição de José? Não, tem noção? Perseguição essa que o pai viveu a vida inteira na depressão, na angústia. Foi forjada a morte dele para o pai. Meu Deus, o que José tinha de direito, irmãos? Na lei, irmãos, ele era o último. Era o mancebinho, era o mais jovem, era o caçulinha. Ele tinha que todos os irmãos morrer para ele ter direito a alguma coisa. E, na verdade, ia ficar no vento, né? Porque tem que tomar conta de tudo, das mulheres, dos sobrinhos, todo mundo. Morreu todo mundo. Mas, querido, Deus o sustentou. Deus o sustentou. O mundo até mudou o nome dele, mas Deus o sustentou. Deus o sustentou e, no momento oportuno, a irmandade de José o fez reconhecer os seus irmãos. O fez honrar o seu pai. Eu não sei a dificuldade, a luta, a desonra que você está passando, mas uma coisa eu sei, irmão, fica tranquilo, que vai chegar um momento que a honra a ela virá, porque isso é um princípio. Você sabia que até Satanás vai ter que honrar a Jesus? Está lá escrito, que Satanás, o inferno e os seus demônios serão lançados aonde? No lago de fogo. E diz o quê? Que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o quê? Ele vai ter que confessar. Já confessou na época de Jesus? Quando Jesus chegou no território de Gadara, o que ele fez? Se prostrou e disse: que tenho eu contigo, ó filho de Davi. Que tenho eu contigo, ó filho de Davi. Manda-me ir para os porcos. Sabe por quê, irmãos? Interessante. Existe pastor de porcos. Por isso que não se joga pérola aos porcos. Por isso que porco come lavagem. Por quê? Não levanta a cabeça porque não tem pescoço? Não, irmãos. Pescoço ele até tem. É que, na verdade, ele só quer ficar cheirando o chão. Ele só quer ir no rastro do chão. Ele só quer ir no rastro daquilo que o alimenta. Por isso que a palavra de Deus, ela é preciosa para ser lançada aos porcos. Aos demônios pediram: por favor, por favor, por favor, posso ir para os porcos? Já foi direto, os porcos tudo caíram onde? Na ribanceira. E foram morrer afogados aonde? No mar da Galileia. Mar que Jesus atravessou para chegar até Gadara. E eu fico imaginando Jesus retornando pelo mar e os porcos tudo boiando. Tudo bem, irmão, o porco morreu afogado, mas os demônios não. Oh, Jesus, os demônios não. Quando você lê um texto na Bíblia dessas lutas, irmãos, a perseguição, ela era implacável. Um diácono que foi levantado, caramba, fez com que Saulo de Tarso fosse lá. Mas ele se tornou ameaça por quê? Porque ele era cheio de fé. Ele era cheio de Deus. Querido, não queira que ninguém pense como você. Pense como você pensa, na comunhão, sem ser rebelde. E avance. Por quê? Deus, ele é contigo. O problema é que o rebelde, irmão, será que Deus errou quando fez Lúcifer? O que conduz à luz? O querubim ungido? Não, amados, ele não errou. Agora,
chegou um dado momento que esse querubim ungido, o Lúcifer, que conduz a luz, que era o maestro, né, dos seres angelicais, para adoração a Deus, ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração. Ao único. Um dia ele pensou, você semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, ele sabia que não poderia ser maior, mas ser semelhante, ele achou até que poderia ser. Querido, se Deus depositou um talento na tua vida, fica tranquilo, fique tranquila. A perseguição que você vai ter não é do irmão, não tem que ser do irmão, não tem que ser do ministério. A perseguição já vai se tornar implacável, porque algum Saulo de Tarso vai vir na tua direção. Por quê? Você com a unção se torna uma ameaça para as trevas. Se torna uma ameaça para as trevas. Então não queira dormir falar com seus botões. Não queira só, ser alvo. Tem uma mulher, esqueci o nome dela, que ela tem um livro que fala assim, Eu e Minha Boca Grande, mas é um outro livro que ela fala, acho que O Campo de Batalha da Mente. Ela tem um livro que fala, O Campo de Batalha na Mente, alguma coisa assim. Amado, a nossa mente, irmão, por isso que a gente tem que ter a mente de Cristo. Por isso que a salvação, ela tem alguns aspectos. É igual ao pecado. Primeiro estágio do pecado, o pecado, que é a desobediência. Tem noção? Adão passou a envelhecer. A natureza chorou. A Bíblia diz que abrolhos surgiram. Que isso? Abrolhos são cipós de espinhos. Passaram a surgir. Caramba! Os animais nocivos, caramba, viraram predadores. Aquele equilíbrio ecológico, né? A serpente começou o quê? A comer o sapo. E pior, na maldição do pecado, qual foi a consequência dela? Vai comer o quê? Do pó da onde? Quem foi que nasceu do pó? Por isso que a serpente está de olho em você. Quem foi do pó criado foi você. E passou a ter que o quê? Rastejar. Passou a ser um animal impuro, que não era permitido ser aceito pela lei como sacrifício para Deus. Amados, o negócio é seríssimo. Ou seja, Adão, a natureza, amados, a eternidade, irmãos. A Bíblia, foi o próprio Jesus que viu. Eu via Satanás caindo como um relâmpago. Ou seja, criou-se um abismo. Né? Não está lá? Tinha um abismo na face da terra, mas o Espírito do Senhor pairava por sobre a face das águas. Ou seja, tem até um abismo, mas não está perdido. O Espírito está pairando sobre a face das águas. Aí está lá, disse Deus, haja, e houve. Por isso que a regeneração é água, a regeneração é novo nascimento, a regeneração é através do Espírito de Deus na tua vida. Você não regenera mudando as tuas vestes, a regeneração é da tua alma primeiramente. É da tua alma. Claro que as vestes que você usa, os irmãos são inteligentes. Traduz alguma coisa que você é, não tenha dúvida disso. Mas os irmãos estão inteligentes. Estou falando de vestes, de ternos, a gravata, senão o Congresso Nacional vai ter que ser arrebatado primeiro que todo mundo, né? Que lá todo mundo, eles ganham até sei o que de paletó, né? Então, os irmãos são inteligentes que eu estou falando. É verdade, irmãos? Então, a perseguição, irmãos, ela é implacável, porque nós somos uma ameaça. Tem, agora, missionários na China, irmão, presos. Estão sendo mortos nesse exato momento, na Coreia do Sul. Caramba, glória a Deus por essa junta de missão. Existem várias, Jocum, Antioquia, Amém, né? Várias juntas missionárias. E essa, propriamente dito, que é Missão Portas Abertas. Nosso irmão André, com seu fusquinha, não sei o ano do Fusca, deve ser meio alguma coisa, estava entrando numa região com soldados, que o país era comunista, cheio de Bíblia no capô. E ele, pronto, deu ruim agora. Vou perder o Fusca, vou perder a vida, vou perder tudo. E a missão vai estar, acabou. Ele falou rapidinho com Deus. O que aconteceu? Quando o soldado parou e abriu o capô, o soldado só fechou e falou, pode entrar. Resumindo, ou o soldado era crente, missionário, ou na hora Jeová fechou a vista dele e ele não enxergou nada. Querido, se no teu coração, irmãos, tem noção disso? Como é que tu ora pela sua família? Né? Senhor, muda meu marido. Não. Muda agora, no dia de hoje. Pega essa deixa aqui, ó. Pega essa revelação aqui, Senhor.
Como eu estou vendo esse pastor aí pregando sobre o dia da perseguição, eu creio que eu vou ver meu marido um missionário no campo. Quando tu vê a irmã aqui, né? A filha do pastor aqui louvando, apresentando. Senhor, minha filha está lá na prostituição, está lá no lesbianismo. Vim para a igreja, parceira está na porta da cachaça. E ela deve ter ido num baile lá no Chapadão, baile do Egito. Meu Deus do céu, não sei nem onde a minha filha está, mas Senhor, eu creio que assim como a filha do pastor está ali à frente, dando alegria aos seus pais, cumprindo o seu ministério, eu creio que um dia também vou estar vendo, aleluia, vou estar vendo. Ou seja, irmãos, você está na oportunidade de fazer uma ministração nessa manhã, porque você está sendo perseguido dentro do teu lar, porque a perseguição começa dentro do nosso lar. E a gente às vezes não se liga. O segundo maior advento da igreja primitiva. A primeira foi o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. A segunda, está aqui, ó. Grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judéia, de Samaria, e exceto os apóstolos. Porque os apóstolos tinham que continuar na missão deles. Permanecer ali, ó, na palavra, na oração. O diácono, tomar conta dos filhos das viúvas, dos órfãos, distribuição de cesta básica, alimentação, que já estava tendo probleminha, já estava tendo corrupção, né? Dentro da comunhão já estava tendo corrupção. Então tinha que ter alguém cheio de fé, cheio de Espírito Santo. Irmãos, não é porque essa política está aí, misericórdia. Irmão, a política já é onde a gente mora, já é no trabalho que a gente tem, já é na instituição que a gente está lá como estatutário. Né? Falar da política de presidência, meu Deus do céu, mas entenda, irmãos, Deus, Ele é contigo. A ameaça não é o governo, a ameaça é você. Porque se está como está, irmão, podia estar pior. Se está como está, o nosso deserto, a gente está até tomando Coca-Cola, a gente está bebendo água fresca. Por quê? Se está como está, é porque Deus, Ele é contigo. Deus nunca abandonou os seus. Tem uma coisa interessante na praga dos primogênitos, que foi a última praga, a matança, né, do filho, o filho primogênito vai morrer. E uma coisa interessante que foi uma ordem dada, foi qual? A gente sei que a gente fala só do cordeiro, né, o sangue do cordeiro na umbral da porta. Só que tinha duas outras que tinham que ser feitas em conjunto. Qual? Reúne a família. E qual outra? Que tem de fermento dentro da casa, tira tudo. Todo fermento, tira. Vamos ficar de forma genuína. Vamos ficar no nosso pedigree. Vamos ficar na nossa raça pura. É comunhão com a família. É na oração e no sangue do cordeiro na porta. O anjo da morte vai passar por cima. Ou seja, você vai ficar ileso. Porque sobre a tua vida não vale encantamento. Sobre a tua casa não vale encantamento. O anjo da morte, ele não vai ter acesso ao teu lar. Aonde tiver um dos seus, seja na prisão, seja no baile, seja trabalhando, seja no avião de férias, não importa. Mas há uma proteção de Deus. Somente quem crê, irmãos. Se você entrou por essas portas e não entender que esse momento é espiritual, é o momento da comunhão dos santos, é o momento onde Cristo se revela em nós e a nós, é o momento onde o Pai nos traz uma palavra profética em nossas vidas. Sobre a tua casa não vale encantamento, terra. E uns homens religiosos, aqui no versículo 2, carregaram Estevão. Estevão foi apedrejado, irmãos, para o seu sepultamento. E fizeram grande lamentação sobre ele. Vê, alguns homens religiosos. O que é ser um homem religioso? Vou dar um exemplo aqui prático. Tinha os samaritanos. Os samaritanos é um povo oriundo, né, do povo hebreu, dos judeus. Só que os samaritanos começaram a ter um montão de achômetro. Quer ver, vou citar um só. Um judeu para ser judeu, ou melhor, um hebreu para ser hebreu, porque falar de hebreu é falar da nacionalidade, é falar do cidadão, né? Assim como um israelense, ele é ou árabe ou ele é hebreu. Ele é árabe ou é hebreu. O pai de Isaac e o pai de Ismael mesmo. Quem dá a filiação, né? Quem dá a nacionalidade não é a mãe, é o pai. Então, quem foi o pai de Ismael? Abrão. Quem foi o pai de Isaac? Abrão. Então, a nacionalidade do israelense é árabe e é hebreu. Agora, tem as religiões, judaísmo, islamismo, né? Tem os mais radicais. Quer dizer, troço de doido. Mas, enfim, existia, amados, o templo que foi dado a Davi
que foi construído pelo seu filho Salomão, toda a maquete, toda a instrução, todo o recurso, até a empresa que ia ganhar a licitação do templo de Davi, já estava lá escrito qual que era. Deus tratou de todos os detalhes. No de Salomão teve que ter um acréscimo, né, na medição da obra, porque Salomão trocou, que era prata para ouro. Aí, né, o Salomão construiu a cidade, construiu a casa dele, né, e construiu o palácio. O recurso era só para o palácio. Aí ele quis construir a cidade e a casa dele, que era o palácio. Mas o recurso era só para construir o templo. O templo já tinha todo o recurso pessoal que Davi deixou. Até a empresa que ia ganhar a licitação, irmãos, antes de abrir os envelopes, já sabia qual era. Estava tudo certinho. Faltou, porque na medição, a maquete original era o templo. Aí botou a cidade, botou a casa dele. Aí, né, começou a trocar o que era de prata para ouro. Não, meu garfo é de ouro, não quero o garfo de prata. Não, o vaso vai ficar perto da minha cama. Não, a minha pena, meu ar-condicionado tem que ser aquela pena de pavão. Né? Não, eu quero aí, eu laço um pássaro aí, que eu quero um pássaro na gaiola. Viu o laço do passarinheiro? Vamos laçar aquele pássaro ali, opa, e bota ele na gaiola para cantar só para mim, só para mim, só para mim. Depois dá um pichezinho melhor para ele. Só para mim, só para mim. Irmão. Olha Jesus, é igual o Balaão, meu Deus do céu. Primeira vez, não. Segunda vez, não. Na terceira vez, não. Eu vou dormir. Vai que Deus fala outra coisa. Porque ofereceram ouro e prata. O problema está aí, irmãos. A perseguição, o diabo sabe como é que ele trabalha. Igreja de Colossenses, aos Colossos, capítulo 1, do 1 ao 9, está lá no 9. A igreja era de Jesus, comunhão com Jesus, fé em Jesus. Igreja, ó, bonitinha, no pacote. Só que faltava conhecimento, sabedoria e inteligência para vencer as batalhas, porque no mundo espiritual a guerra ela já foi vencida. Aí o que ocorre, amados? As pessoas, elas começaram a distorcer, começaram a deixar de realmente a coisa, né, ser trabalhada da forma correta, porque Deus escreve certo e nem acerta. Deus não escreve certo e nem torta, né? Ele escreve certo e nem acerta. Pau que nasce torto se justifica, vai para a regeneração, se santifica e fica certo. Porque Deus escreve certo e nem acerta. A tua experiência pessoal não serve como doutrina. E não vai entrar aqui na revelação. É tua pessoal. Amém. Agora, existe aqui, amados, um parâmetro, né, para que a gente, um protocolo para que a gente venha a obedecer. Então, os religiosos, tinha lá o templo, que foi revelado, não ia gastar nada do bolso de ninguém, já tinha um recurso. A empresa sem estresse de obra, já tinha a empresa dos irmãos, top, fera, que eram voluntários, que iam ganhar o recurso, já estava lá o salário para construir. Aí me vem um povo, depois da divisão das terras, das tribos, né? Reino do Norte, Reino do Sul, essa história aí. Eu não vou me aprofundar nisso aqui para não ganharmos tempo. Aí vem e forma os samaritanos. Não, peraí. Não, deixa eles lá. O negócio é aqui no monte. O negócio é monte. O negócio é buscar no monte. Fui no monte, Deus falou comigo. Fui no monte, tinha 10 profetas lá, que já estava 40 dias, 40 noites, querendo bater o recorde de Jesus, e falaram comigo. Mas peraí. Tu é de qual igreja? Tu está em comunhão no corpo de Cristo em qual lugar? Teu profeta pode estar na cama dormindo numa hora dessa. Mas o que Deus tem para falar contigo é através dele. O camarada vem para a igreja, almoça, janta e toma café. Na segunda, quer ir para a churrascaria? Vai acabar com os pâncreas, irmãos. Eu estou tentando fazer uma dieta, a barriga está descendo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, tem que comprar uma blusa diferente, pastor. Inventar a blusa. Para poder essa aqui, eu tenho uma macete aqui, bota aqui, puf, dá bota para cá. E a barriga está caindo mais de um lado do que do outro. A minha taxa está até melhorando, mas a barriga está caindo, irmão. Daqui a pouco eu estou batendo na barriga. Com todo respeito, irmãos. Do dia eu fui urinar, eu urinei da barriga. Falei, meu Deus do céu. Falei, Jesus, eu nunca achei que ia passar por isso, irmão. Estou falando para vocês, nunca achei que ia passar por isso. Olha que luta, irmãos.
Que dificuldade. Eu vou reclamar agora? Ah, pastor, tem um negócio na clínica da família, 2 anos que vem, 2 anos, você emagrece mais um pouquinho, que a gente corta essa barriga. Meu Deus, vou ter que entrar na faca ainda, irmão. Não dá para mim, não. Não, pastor, faz o seguinte, faz um plano com cremação, que taca fogo rapidinho quando o senhor morrer. Rapidinho, pastor. Vai nem dar trabalho, porque nessa barriga aí, na hora lá, porque tem 2 aninhos, mais 3, não sei, mas é a barriga do senhor, é muita gordura, vai ter muito micro-organismo, verme, larva e tal. E vai demorar uns 4, 5 anos para exumar o corpo. Eu falei, meu Jesus. Varão, estou passando por isso. Como é que pode? Mandou tacar fogo em tudo. Tacar fogo em tudo. E tem uma coisa interessante na cremação, irmãos, que aí, sinceramente, não tem nada aqui que fale que não pode cremar, não tem problema. Mas, amado, tem um negócio que eu vi que eu vou te falar, se você pediu para cremar o teu corpo, reveja, por favor. Ou procure saber como é que é. No final, a gente pega os ossos, a caveirinha, pega tudo, varão, e joga no triturador. O triturador, caramba! Aí o cara tem que ficar com um filtrozinho, uma peneirazinha, para poder sair um pozinho ali, né, fazer assim, aí joga de novo, igual caldo de cana, e faz assim de novo. Aí eu falei, Jesus, vixe, cremar? Meu Deus do céu, vamos botar minha caveira no triturador? Que isso, irmãos? Deixa o corpo decompor, vai demorar 4 anos, não tem problema. Aquele grande dia, arrebatamento, né? É novo céu, nova terra, novo corpo. Jesus, vou ser revestido da imortalidade. Meu pai, tem um detalhezinho, não é heresia não, irmão, não sou herege, mas tem um salmo que eu gosto muito. Abre os portais eternos. Abre os portais. Para quê? Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Estou até sentindo um negócio aqui, Jesus. O corpo já está pegando fogo, meu pai. Aí fala assim, aí faz uma pergunta na eternidade. Quem é o Rei da Glória? Ih, pergunta inteligente, Ela gostou da pergunta. Quem é o Rei da Glória? Pergunta de casa, hein? Sabe quem é o Rei da Glória, irmãos? Quando Jesus estava na cruz do Calvário, tinham 2 ladrões. Para a sociedade morreu o ladrão. Teve um que, salva-te a ti e a nós. Aí teve o outro que, stop, tá maluco? Nós estamos aqui porque sabemos o que fizemos. E esse aqui, que mal ele fez? Stop, silêncio, cala-te. Aí ele diz assim, mestre, lembra-te de mim. Querido, ele estava na cruz igual os ladrões. Ele estava na cruz também condenado, e a condenação dele estava atrás dele, que ele não conseguia nem fazer a leitura. O máximo que ele conseguiu foi falar assim, João, olha a mamãe, João. Mamãe, e o teu filho aí, né? Eu não, é João. João, leva a mamãe para casa. Hoje, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, disse Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É esse o nosso irmão mais velho, é esse o nosso Redentor, o nosso Goel, é esse que Jó declarou, eu sei que o meu irmão mais velho, o meu parente remidor, o meu Redentor vive, e que por fim é Ele que vai me tirar sobre essa terra, aleluia. Eu sei que tem novo céu, que tem nova terra, eu sei que tem nova Jerusalém celestial, eu sei que tem paraíso seio de Abraão e paraíso árvore da vida, mas uma coisa eu sei, com base no texto que eu acabei de falar para os amados, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Abre os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Aleluia! Quem é o Rei da Glória? Aí ele estava lá entrando Jesus de Nazaré e o ladrão da cruz. Aí perguntam, quem é o Rei da Glória? Terra! Quem é o Rei da Glória? Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós vamos ter um corpo igual ao do Mestre. Vamos se revertir da imortalidade, da incorruptibilidade, igual ao corpo de Jesus. Na eternidade vão perguntar quem é Jesus, porque todos serão parecidos com Ele. Terra, aleluia. Eu já estou vendo o povo de Deus aqui. Oh, glória a Deus. Eu já estou vendo o povo de Deus aqui. Querido, isso vai além de religião, de religiosidade. Conforme lemos aqui, presta atenção, olha aqui, e os homens religiosos. Tu está ligado em quem? No poço? Na água do poço? No Jacó, que fundou o poço?
nos samaritanos, que mudou a norma, que mudou a tabuada, que mudou a regra. Agora a filiação é só chegar uma mãe hebreia barriguda. Chegou a mãe hebreia barriguda, é a filiação pela mãe. Não, querido, não queira mudar, é pelo pai. Mulher não carrega a semente sozinha. Quem carrega a semente é o pai. A única mulher que carregou uma semente sozinha, dada por Deus, foi Maria. Foi Maria. Filiação é pelo pai. Por isso que você vê aí, irmãos, um montão de crianças que no registro não tem o nome do pai, só tem o nome da mãe. Tem um montão de pai que só serviu para ser, como é que fala o nome? Genitor. Meu Deus. Genitor. E quando tem que assumir, tem que fazer um DNA. Para a ciência dizer, é para a ciência, não é a consciência não. É a ciência dizer que ele é o pai. Que é isso, irmãos? Por isso que a primeira vez que Deus se apresenta como pai é na oração do filho. Pai nosso que estás no céu. Está cheio de religioso por aí, irmãos. Tem um povo seguindo religião. Aqui, ó. E uns homens religiosos. Querido, se a água do poço foi Jacó que cavou, se o poço no monte, e lá só tem um Jordão, mas a fonte do Jordão é milagrosa, e a do poço foi só cavada por Jacó. E os samaritanos, é um povo unido, que acredita em Deus, não tenho dúvida, mas criou um problema, dizendo que o templo não é mais importante, agora é no monte. Querido, se tu vai para o monte, se tu jejua, se você ora, vou falar uma coisa para vocês com todo respeito, quem está domingo de manhã numa EBD. Se não for em prol do corpo, pelo corpo, na bênção do corpo, na unção dada para o corpo, na autoridade espiritual, eclesiástica do local, sinto muito. Tu vai até um lugar com a tua religiosidade, menos representar o corpo. Jesus foi introduzido em Samaria, e sabe quem mandava lá? As mulheres que mandavam em Samaria. Quem foi que levou Jesus para Samaria? A mulher samaritana. Quem foi que apresentou Jesus para o povo em Samaria? A mulher samaritana. Nada contra, irmãos. Os irmãos são inteligentes. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando a Eva comeu do fruto, não aconteceu nada. Quando Adão comeu, aconteceu. Por quê? Deus tinha falado com Adão, não tinha falado com Eva. Tem coisas que Deus vai falar com o varão, não vai falar com a varoa. Tem coisas que Deus vai falar com a varoa, não vai falar com o varão. A gente tem que ter essa harmonia. Na religiosidade, cria-se até confusão. Eu vou para o poço, porque no poço eu ouço a voz de Deus. No poço eu bebo a água do livramento. No poço tem uma mulher lá que revela tudo. No poço, meu querido, vai para o templo. Fica inventando moda não, irmãos. Vai para o templo. Se não tivesse importância, o templo não estaria lá hoje, onde Isaac foi sacrificado, não estaria uma cúpula dourada que é dos árabes. A única coisa que eles querem lá dentro é exatamente onde era o santo dos santos. Por quê? São religiosos, porque tem um povo que é religioso. Então observa aqui que até hoje, irmãos, homens religiosos não vão atrás de religiosidade, nem de homens religiosos. Sabe por quê? Os homens religiosos carregaram, sabe o quê, irmãos? O corpo de Estevão. Mas o espírito e a alma estava com Jesus. Estava com Jesus. Estava com Jesus. Não existe outro nome a qual deva ser adorado. Entenda, se tudo que tu faz em prol da obra, em prol do reino, não for para ele, não for em prol do corpo, esquece, é só religiosidade. Não, eu vou para ali porque ali o quê? Não, porque ali, sabe, eles dão cesta básica no centro de recuperação. Vixe, não, eu vou para ali porque ali, o que tem ali? Não, ali tem uma irmã que revela. Vixe. Fica no templo. A Shekinah desce no templo. O sacrifício é aceito no templo. 1 Samuel 15, 22. É melhor o quê? Obedecer do quê? É melhor obedecer do quê? Ou seja,
Enquanto Saul estava só vencendo as guerras, na estatura dele, sendo um gladiador, e o povo gostando, ele venceu tudo. A primeira que ele foi como ungido, ele perdeu. A batalha, não, ele até venceu, mas ele perdeu a unção, perdeu para Deus. Por quê? Desobedeceu. Era para matar todo mundo, inclusive o rei. Era para não trazer nada. Ele poupou o rei e trouxe o melhor da terra. Aí foi para o monte. Aí foi lá para o samaritano. Foi para o monte. Aí foi para o monte. Irmãos, não tem nada contra ir ao monte. Eu vou ao monte com a minha família. Eu vou ao monte com a igreja. O problema é quando tem um irmão, sempre que eu estou falando isso. Eu sou pastor de igreja, irmão. Então, fica tranquilo. Sou pastor de igreja. Estou há 23 anos no mesmo lugar. Querido, o problema é você ir ao monte achando que você é ultra espiritual. Se tem uma coisa que eu gosto na palavra, pastor, é a ceia. Que Paulo diz o seguinte: toda vez que vos reunir, né, para tomar a ceia do Senhor, por quê? A ceia é doutrinária. A ceia não deixa a gente bypassar ou pular o obstáculo. A ceia, irmãos, ela faz com que a gente permaneça na comunhão, esperando uns pelos outros e tendo um coração serviçal, líder serviçal, sendo sempre servo. E um detalhe, hein? É a única festa, que é a única ordenança que nós ocidentais, gentios, temos que ter. Que Paulo diz o seguinte: é até que ele venha. É até que ele venha. É até que ele venha. Por isso que há entre vós muitos doentes, muitos fracos, muitos que dormem. Por quê? Estão tomando a ceia indignamente. Não está sabendo entender o que é participar desse momento de comunhão. Querido, divisão para multiplicar não existe. Eu vou falar uma coisa para vocês. Um dia eu tive com uma missionária e ela falou para mim assim: pastor, é difícil ir num culto em alguma igreja no Rio de Janeiro, em São Paulo, porque eu fico ouvindo lá, ouvindo os louvores. Meu Deus, tem louvor que eu não tenho nem coragem de cantar. É um pessoal que não sabe o que é estar no campo missionário. Não sabe. Quando nós missionários somos usados, é para pedir oferta e não vem a oferta. E se vier, vem pela metade. Ou vem só o dízimo. Vem só o dízimo. Recolheu 1.000, vai só 100. Vai só 100, que é o dízimo. O dízimo manda para o missionário. Irmãos, o negócio é sério, irmãos. Quer ser abençoado? Fala com o teu pastor. Quer ser abençoado? Pastor, eu quero contribuir com a Missão Portas Abertas. Não, presta atenção. Já temos aqui uma continha, tem um carnezinho, né? Que vem todo mês aqui no CNPJ da igreja. Então a gente traz a tua oferta aqui missionária, que vai estar colaborando para que a gente pague esse carnezinho. Querido, só existia uma casa do tesouro, que era no templo. Só uma. Então se você faz alguma coisa no paralelo, amém. Vai pela tua religiosidade. Não tem problema nenhum. O problema é que daqui a pouco vira um crítico. Achando que o que tu faz é mais importante do que a igreja faz. Aí que está o problema. Aí já fura a comunhão. Aí tu perde a tua bênção. Querido, só confia, só entrega. Está lá no texto de Lucas capítulo 7. Um centurião romano. A Bíblia diz que esse centurião, Lucas 7, esse centurião, ele tinha um servo que estava doente em casa, à morte. Sabe o que ele fez? Foi até Jesus, através da comunicação. Chamou os sábios rabinos. Os rabinos foram até Jesus. Aí Jesus, como é que é o negócio? Centurião romano? Vixe. Jesus. Romano? Lê o texto. Não vou não. Eu não vou não. Aí está aí no texto. Procura aí, varão, e vê e bota aí. Aí os rabinos, logo no início, capítulo 7, aí os rabino, cabeça branca. Rabino que vivia na comunhão. Rabino que estava ali acreditando e crendo. Rabino que permanecia nos oráculos sagrados. Rabino que frequentava a sinagoga e fazia manutenção da sinagoga. Aos rabinos que guardavam as arqueologias, né, da época. Se não fossem os rabinos, a palavra de Deus não existiria. Porque os rabinos guardavam as tradições, a história, os fósseis, qualquer caquinho de telha lá com alguma coisa. Opa, guarda. Irmãos, foi esse homem, aqui ó, o servo de um certo centurião, que era querido para ele, estava doente, prestes a morrer. Olha a sentença de morte. E quando ele ouviu falar de Jesus,
Quando ele ouviu falar de Jesus, o centurião romano, em Roma, era o capitão do exército. Ele já estava com o mandado de prisão de Jesus expedido. Enviou-lhe os anciões judeus, suplicando-lhe que viesse curar o seu servo. Suplicou. Ou seja, houve súplica. Por favor, mais uma vez, pô, quebra esse galho. Pô, me ajuda, por favor. Aí tá. E chegando eles junto de Jesus, suplicavam. Vai. E chegando eles junto de Jesus, suplicavam-lhe com instância, dizendo, ele é digno. Quer dizer, estava suplicando, porque Jesus não queria ir, não. Com instância. Caramba! Tipo aquilo, não esqueça a minha calói, 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 não esqueça a minha calói. Estava suplicando, abre o guarda-roupa, está ali, não esqueça a minha calói. Foi, não esqueça a minha calói. Caraca, chegou no trabalho, não esqueça a minha calói. Recebeu um zap, papai, não esqueça a minha calói. Estava assim, irmãos, estava suplicando com instância, dizendo, ele é digno de que lhe faça isso. Opa! Aí, enquadraram Jesus. Irmão, para tu dar enquadrado em Jesus, meu Deus, tu quer enquadrar Jesus? Meu Jesus, o quê? Tu quer um iPhone 17? Tu quer enquadrar Jesus? Tu tem que te dar um iPhone. Quer trocar o teu carro, que é um híbrido agora, né? Fazer 20 por 1, 30 por 1, que a gasolina está cara, tu quer enquadrar Jesus. Tu quer morar onde? Tu quer morar na Barra agora? Que morar por aqui está difícil? É isso? Barricada, quer morar na Barra? Aí tu quer enquadrar Jesus? Olha aqui, irmãos, cuidado para enquadrar Jesus. Ó. Olha o que quer enquadrar Jesus. Porque ele ama a nossa nação e nos edificou o quê? A sinagoga. Versículo 6. Então, Jesus foi com eles. Jesus foi com eles por quê? Está na oração aí, ó, gramatical. Está na redação. Por que Jesus foi com eles? Porque os anciões disseram, Jesus, essa sinagogazinha aí de Cafarnaum que o senhor entrou, lembra que o senhor leu, porque ele me ungiu quando o senhor entrou na sinagoga? Essa sinagoga aí. Ele contribuiu. Foi ele que comprou o projeto. Foi ele que bancou. Foi ele que financiou. Aí Jesus, opa, só um minutinho. Vou me trocar. Então foi Jesus com eles. Quando você oferta, irmãos, com um propósito, com uma proposta, na comunhão, meu amado, tem noção? Tem noção? Quando tiver alguma coisa faltando dentro da tua casa, que está te deixando atribulado, perdendo a noite, porque tem alguma sentença de morte, aquela oferta que tu contribuiu para comprar esse ventilador, antes de existir o ar-condicionado, para fazer a manutenção do ar, para comprar o ar, irmão, eu tenho lá na minha igreja 1, 2, 3, né? Vocês foram lá, né? Eu tenho lá no templo 4 ar, acho que é 4. 4 ar. Eu tenho 4 no templo, 1 na sala dos jovens, 2 no refeitório, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que eu tenho na igreja uns 20 ar-condicionados. Só esses grandão aí, 4, 6, 7, 8. Só esses grandão aí. Os outros 12 ou 15, né? Tudo quanto é lugar lá tem ar-condicionado. Só falta botar no banheiro, mas até o banheiro gela. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Amados, claro que comprar cesta básica e dar para o pobre, religiosamente, é melhor do que gastar com ar-condicionado. Eu gastei mais comprando os fios do ar do que com ar propriamente dito. Porque não dava para fazer uma rede só, não. Tinha que ser cada um vindo direto. E não é do gato, não, irmãos. É direto no reloginho bonitinho lá. Que foi uma luta para colocar, porque em favela não se coloca, né? Ninguém paga a luz. Lá a gente vai colocar a trifase lá, super trifase. Ah, gastar fiozão, não vai. Eu gastei mais no fio, irmão, que tinha que ir e voltar. Um para cada um, para o mesmo local. Entendeu? Achei que tinha que botar um ali e seguir, né? Não é nem ligar. Não, ó, ainda estava no risco, porque teve uma obra lá, colocaram o transformador na esquina da igreja. Então aquele transformador deu força. Irmãos, foi uma fortuna. Claro, irmãos, que comprou uma cesta básica e dá para o pobre. E ficar murmurando que, olha lá, campanha do ar-condicionado. Meu querido, camarada bancou uma sinagoga. Ah, não vai ficar pedra sobre pedra. E não ficou. Não é da sinagoga, não. Porque a sinagoga guardava os oráculos, os pergaminhos, os papiros, a revelação. Não ficou no templo, porque o templo estava virando covil de salteadores. Não ficou no templo, porque o templo virou o que? Ação política. Ué, o templo, irmãos, na época de Jesus,
Era de Salomão? Era de Zorobabel? Era de Davi? Não, era de quem? De Herodes. Então não ia ficar pedra sobre pedra. Mas existe uma profecia, que aquele templo que foi derrubado, né, anos 70 depois de Cristo, vai ser restaurado novamente. Esse é o maior sinal de que Jesus está às portas para voltar. Por isso, irmãos, a gente não pode ser religioso. Vamos aqui avançar para a gente terminar. E uns homens religiosos carregaram Estevão. Carregaram Estevão, irmãos. Carregaram nunca Estevão. Carregaram um corpo morto. Um corpo sem alma. Porque a alma do homem é regenerada por Deus. A alma de Estevão já estava com Cristo. Estevão morreu apedrejado. Não ganhou uma alma para Jesus. Não ganhou uma alma para Jesus. Não teve uma pregação que, impactou. Não teve nenhum sermão que anulou os demônios que estão a 5 quilômetros dessa circunferência. Não participou de nenhum grande evento. Nunca se assentou na cadeira do Sinédrio. Nunca foi convidado para tomar um cafezinho com Herodes. Mas presta atenção, irmãos. Ele teve um episódio que nunca ninguém teve na história. Nem João, que escreveu o Apocalipse. Qual pastor? Ele viu Jesus de pé para o receber. Então fica tranquilo. Pô, pastor, não consegui ganhar uma alma. Fique despreocupado. O teu testemunho de não soltar mais pipa com linha chilena já está ganhando alma para Jesus, porque agora tu é um regenerado pelo Pai. Muitos acham que Jesus só está com camarada. Se o cara fazer um sermão e 3.000 almas se converter, como foi Pedro, como Pedro fez. Amados, dê valor. Olha, eu cheguei ali na portaria dessa igreja. Eu fui recebido por um rapaz, acho que da minha altura, um pouquinho fortinho, mas não tem essa barriga que eu tenho, de blusa branca até aqui, e ele me abriu um sorriso. Inicialmente, né, o cara fechado, igual o Bop. Daqui a pouco ele abriu um sorriso, e viu que eu ia entrar, e foi até lá, me direcionar, e apertou a mão, e disse: seja bem-vindo, o senhor já esteve aqui? Eu falei: já, então o senhor já conhece aonde é o templo. Seja bem-vindo, tenha um bom culto. Que isso, irmãos? Será que ele está chateado porque ele não é o pregador da manhã? Será que ele está aborrecido porque ele não está aqui no arzinho cultuando a Deus? Meu amado, fica tranquilo, porque na comunhão, no corpo de Cristo, na casa de Deus, o que Deus tem algo para cada um de vocês, algo precioso. Tu pode não se sentir o cara, porque alguém vem aqui, ou dá um grito maior do que o teu, ou chama atenção mais do que você, mas entenda uma coisa, você é uma obra-prima de Deus, você tem um fôlego de vida, você tem um talento que Deus te deu, aleluia. Aquela mulher, aquele homem chamado Simeão e Ana, não morreram sem ver Jesus, viram Jesus, apresentaram Jesus. Fica tranquilo que a qualquer momento ele vai se apresentar para você. Terra. Para Estevão se apresentou de pé na glória, com a mão estendida, aleluia. Para Simeão e Ana no templo, para ser apresentado. E para você, irmãos, e para você, para aquela jumentinha, foi na descida de Jerusalém, na entrada triunfal. Fique tranquilo, fique tranquila, porque ele está se apresentando para você nas mínimas coisas, a todo instante, e breve virá a bênção na tua vida que você está esperando. Terra. E Saulo detestava a igreja, entrando em cada casa, arrastando homens e mulheres, entregava-os na prisão. Versículo 4: assim os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Irmãos, Satanás é a cabeça esmagada. Tem uma profecia lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu tenho um livro que eu gostaria muito de escrever. Deus disse, ou eu estou falando isso já há 20 anos, né? Deus disse ou eu disse? Irmão, eu sou pentecostal. Eu protesto contra aquilo que não é bênção. Eu digo não para a tentação na minha vida. Eu conheço os dons espirituais, aceito na minha vida. Sei que é a unção de Deus, a ação do Espírito Santo. Irmãos, fiquem despreocupados. Mas, irmãos, a Bíblia fala mais, o Novo Testamento fala mais, Jesus instruiu mais, as profecias falam mais da gente ficar ligado contra os falsos do que com os verdadeiros.
Porque é complicado, irmão. Se é falso é porque um dia foi verdadeiro. Só que hoje é fake. Perdeu a unção. O negócio é sério, irmãos. Fica ligado. O negócio é sério. Hoje é dia da perseguição, né? Contra a igreja. Contra aqueles que compõem o corpo de Cristo. Observe que a perseguição, embora foi implacável, morreu o diácono, embora iniciou-se, startou a perseguição contra a igreja, os que fugiam, irmãos, por causa da perseguição, mas estavam com a semente do evangelho. Aonde ia? Fundava uma igreja. Aonde ia? Pregava o evangelho. Aonde ia? Falava do amor de Cristo. Aonde ia? Era uma semente a brotar. Sabe por quê? Tem coisas que acontecem na nossa vida. Irmãos, eu fui corretor de seguros. Nem sou mais. Embora eu tenha um segurinho que eu ainda faço de algumas pessoas que querem fazer comigo, né? Mas pouquíssimo, eu devo ter 5 seguros só. Guadalupe, Ricardo, Anchieta, Marechal, eram conhecidos como Lima, corretor Lima. Fazia seguro geral dos comerciantes, era baiano da foto, Manel da Marvani Tinta, não, Jorginho e Manuel, que era da Maquete Persa, né? E Jorginho virou da Marvani, Zé Cláudio do Autobox 275. Quer dizer, fazia seguro de pastor Reginaldo, os caminhões dele, os filhos, né? Negócio de Recastro, distribuidora de gás. Hoje, apóstolo Robson, que na época era todo mundo da mesma igreja, né? Quer dizer, tinha um carro dele na época, eu me lembro, um Corsa. O Paulo, o Cabeça, o Márcio Palavrão, o André. Quem conhece está ligado, né? Fazia o seguro deles todos, irmãos. Quer dizer, o irmão do Cabeça morava na ilha. Irmão, era geral. Outro dia, o Bahia, que é filho da dona Neide, a família toda, né? O Cadoca, o bombeiro, o Cadoca, né? O Cissa, doutor Cissa, a família do Cissa. Pai dele que era de Marinha, a irmã que é médica, o irmão médico, né, em memória. Quer dizer, amado, fazia seguro geral, Ricardo, antes, estou falando aqui, né, pessoas daqui, Ricardo, geral. Aí um belo dia, meu pastor presidente, pastor Benedito dos Santos, falou para mim assim: Alexandre, Deus falou comigo. Acabou, irmão, se Deus falou com o pastor, esquece, acabou. Ou tu acha que Deus é fofoqueiro? O pessoal acha que Deus é fofoqueiro. Deus é X9. Pelo amor de Deus, irmão. Deus falou, irmão, tem área na tua vida que Deus vai falar com o pastor. Esquece. Jesus, minha irmã, não vai se apresentar para você na sua casa. É no templo. Ana era uma profetisa desempregada. Como assim, pastor? Ué, está aqui, Antigo Testamento de novo. Não tem um período interbíblico? 400 anos, Deus não falar mais com ninguém. Ana era uma profetisa desempregada. Mas ela tinha uma convicção de que ela ia ver o menino. Ela não ia morrer sem ver o menino. E, orava, estava na comunhão. Aonde? Em casa? Não, no templo. No templo. O templo não é abominável. O templo não acabou. O negócio é ter uma revelação aqui. Tem uma pedra fundamental aqui. O negócio é sério, irmãos. E eu tive que ir, o quê? O pastor chegou para mim e falou: Alexandre, era de manhã isso. Ele falou para mim assim: Alexandre, olha só, eu pregava em todo quanto é lugar, muitas igrejas, estudos e tal, sobrevivia vendendo seguro, tal, bem. E ele falou para mim assim: olha, Deus falou comigo que é para mim te enviar lá para o Chapadão. Aí eu, vixe, Jesus. Mas pastor, eu já li, na prática, eu sempre entendi que quem tem que dirigir essas congregações em favela é quem é da favela. Quem já foi do crime, então, fica melhor ainda, né? Porque tem testemunho, tem fé, sabe como é que os traficantes falam, sabe como é que eles, o olhar deles. Quer dizer, já vai com os dons prontos no pacote. Eu, pastor, eu não sei nem como é que é isso, nunca roubei, nunca matei, nunca cheirei, nunca fui para a boca, nunca. Tive até minha vida aí, regressa aí, né? Tive até uma vida no homossexualismo, não é verdade? Eu não tinha nada contra o homossexualismo, até gostava, né? Eu ia para o inferno, pronto, amém, obrigado. Eu ia para o inferno. Mas teve um dia que eu conheci Jesus. Foi difícil sair? Foi, muito difícil. Muito difícil. Mas a regeneração, eu falo igual a minha esposa, né? Às vezes pergunto a minha esposa, aí falo: mas como é que você acreditou que o Alexandre... Aí ela disse: eu não acreditei que o Alexandre mudou. Eu acreditei no que o Espírito Santo faz, regenerar o homem. Oh, Jesus, né?
Comprei até um presente para ela depois que ela falou isso. Quer dizer, eu nunca tive essa experiência. Né? A minha mão dava de munhecada. Agora, meter a mão para ficar dando... Pô, irmão, pelo amor de Deus, loucura. Irmão, loucura. Passo mal até hoje. Loucura, irmão, loucura. E tem uma coisa interessante, deixa eu também apoiar aqui no púlpito, que é uma experiência minha, não sei porque eu estou falando isso, não, mas, né, não sei nem se vou ser chamado aqui de novo, né, porque eu já passei do tempo, mas, ok, né, almoço um pouquinho mais tarde hoje. Eu sempre observei que as igrejas acreditavam mais de um homem que matou 50, que ele era regenerado, e quanto mais matou, a unção era maior, virou profeta, apóstolo, né? E o camarada que foi homossexual, ninguém acreditava. E ficava assim, mas não parece. Pô, mas se parece, porque não é uma pombagirazinha ainda aí. Se parece, que tem uma pombagira ainda. Se parece, é porque não deixou a prática. Se parece, é porque ainda está no processo. Se tem aquele negócio de ficar, olhar para o cara e olhar, já era, irmãos. Pombagira ainda está. Então, assim, como é que pode isso? Se há uma regeneração, não tenha dúvida, irmãos. É do espírito, é da alma e é do corpo. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Se é silicone, tu arranca. Eu nunca tive nada disso, não, que isso é uma outra linha. Gosto de travesti. Né? É o homem querendo ter corpo de mulher para atrair outro homem que, na verdade, é homossexual. Que o travesti, ele sacia a vontade de um outro homem, né? Mas só que o outro homem não quer ceder para outro homem. Então, quer olhar para uma mulher, coisa de louco, coisa do inferno, coisa dos demônios. Mas, enfim, né? Deixa esse papo para depois. Esse papo é chula, né? Esse papo é chula. Mas o que acontece? Então, eu via que ir para Chapadão, para mim, era a maior dificuldade. Não moro lá, não fui de lá. Caramba, negócio de seguro, irmãos. Eu recuperava automóvel na época. Todo mundo me procurava, porque ganhava uma caixinha, né? Quem recuperava o automóvel. Então, auto de apreensão, era 39, 33, 31, 40. Aí era auto de apreensão, o reboque ia buscar, aí já tinha o nome de quem recuperou ali, né? Os servidores públicos, né? Da segurança e tal. Aí o escrivão me dava, mandava rebocar, já ia direto já para a seguradora. Irmãos, de repente o pastor fala que Deus falou com ele para mim ir para o Chapadão. Aí eu já fui, né? Me fundamentando, que é assim. Aí fundamentando, Jesus. Aí eu falei no final assim, pastor, sabe como é que é, né? Minha esposa, né? Então tem que falar com a minha esposa. Nessa hora tem que falar com a esposa, né? Nessa hora a lua entra. A lua entra e faz eclipse no sol, né? É assim, a varoa entra só na hora da... Né? Na hora que chove, a varoa entra. Que o sol não aparece, aí a lua entra. Que a lua independe de chuva. Né? Jesus, aí entrou a lua. O que acontece? Pastor falava, aí o pastor falou assim, eu já falei com ela, não falei com o senhor? Ela disse que vai. Aí eu chamei ela, Fabiana, é Chapadão. Aí ela, eu fiz um voto quando me casei contigo. Onde tu fores, irei eu. Se o pastor falou que Deus falou, Deus é fofoqueiro. Então, tem coisas que Deus vai falar com ele, não vai falar contigo. Principalmente acerca deste assunto. Caramba, ela repetiu o que eu falava. Aos obreiros, numa instrução, numa palavra. E aí, irmãos, quando chegou a noite, eu era evangelista. Ele me chamou, mandou me ajoelhar e me consagrou. Coisa de Assembleia de Deus, né? Pastor local. Só para dar um danoninho na criança, né? Pastor local. Botou o celular na minha mão na hora do culto para mim poder ficar quietinho no banco, né? Como criança, né? Pastor local. Oh, meu pai. E a credencial já estava pronta. Pastor local. Oh, Jesus, bobeira, né? Eu mandei mesmo que eu tirei uma foto assim, fiz um quadro da credencial. Oh, Jesus. Deus do céu, né? Aí tá bom. Aí eu fui, irmãos. Vou falar para vocês. Impressionante. Que loucura. Mas eu vou falar para vocês. Hoje eu tenho história de vitória para contar. Nunca fui tão abençoado na minha vida em todas as áreas. Amados, nunca vi coisas acontecerem que se contar, em inglês duvido. Eu não gosto nem de contar, só se eu trouxer a pessoa. Impressionante.
O que tem faltado às vezes em nós é isso, irmãos. A gente está indo em muito evento, muito oba-oba, né? Muita coisa que está tendo até que pagar para ir. Irmãos, está faltando a gente arregaçar as mangas e ir para o campo. Está faltando a gente chegar na igreja. Pastor, vou tirar aqui os filtros do ar, né? Pastor, vou começar a pintar essas paredes. Pastor, vou começar a cortar a grama. Pastor, vamos rever o projeto. Qual o projeto que o presidente tem? Pastor, está faltando isso, irmãos. E você vai ver como é que muita coisa vai começar a acontecer na tua vida a título de milagre. Concurso que tu está travado vai passar. Emprego que tu não se promove vai acontecer. Sabe por quê? Deus não fica devendo nada para ninguém. Nada. Então tem luta na nossa vida, irmãos, que na verdade nos promove, porque não há vitória sem luta. Ao versículo 4, assim os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, para terminar, fica de pé, e as multidões anunciando unanimemente, olha aí a unidade, e as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Povo unido. É igual quando Zacarias entrou na tenda para orar. Ele deu uma olhadinha de novo. Ele nem queria entrar. Aí ele deu uma olhadinha e viu o quê? Que o povo estava do lado de fora orando. Tem coisas que para acontecer aqui, depende de você. Agora tem coisas que para acontecer aí, depende daqui. O altar é uma via de mão dupla. É aqui que se entrega o sacrifício, é aqui que se vive o sacrifício, é aqui que se vive a renúncia, mas é aí que vai as bênçãos de Deus. E é das bênçãos de Deus que vai para aí, que se vive no altar. Porque nós precisamos ver alguma coisa acontecer, irmãos. Até a perseguição, quando ela vem, implacável, fiquem tranquilos, porque a fonte é segura. Aqui quem cavou o poço não foi Jacó, não, irmãos. Isso aqui é fonte vinda diretamente de Deus. Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Versículo 7, porque os espíritos imundos clamando em alta voz saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos, e os que eram coxos eram curados. Agora no versículo 8, coloca aí, a gente vai ler bem forte no 3. 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dê um forte aplauso para Jesus. Deus abençoe a sua vida. Alegria para a tua vida. Alegria é o fruto da perseguição. É uma perseguição implacável em Cristo Jesus, mas fica tranquilo, porque não há vitória sem luta. Maior que está conosco do que o que está com o mundo. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Por mais que tu olhe no vale da sombra e da morte, aleluia, Ele é o teu refúgio e o teu socorro durante a tribulação. A quem temerei? Faça desse vale de ossos secos um grande exército para a tua vida. Então fique tranquilo, fique tranquila, porque essa manhã é uma manhã de vitória. Deus abençoe os missionários que estão no campo. Deus abençoe os missionários. Irmãos, quando um judeu morre, não tem flores, não tem urna, é na pedra, é com pedra. Por quê? Porque eles estão morrendo convicto. Por mais que hoje é o dia em que a gente ora pelos missionários, mas fiquem tranquilos, porque eles estão morrendo convicto, sem renunciar que Jesus Cristo é o Senhor, porque ele sabe que há uma promessa que os guardam. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Muitos querem ser primeiro na terra, queira ser primeiro no céu. Glória a Deus. Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade.